Boa tarde, turmas. Vamos dar início à nossa aula de artes e nós temos como um tema hoje para ser abordado a história, um pouco da história de Sertânia, dando ênfase à arte, à cultura, à origem, tá certo? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre cada manifestação, né, existente na nossa cultura, e aí falar um pouquinho de cada uma, e logo após será iniciado as atividades que nós teremos também como tema a emancipação política da nossa cidade. Então, nós não estamos vivenciando esse momento na escola, mas não podemos deixar de falar um pouco sobre a cultura, sobre a arte de Sertânia, tá certo? E as jovens chamados Catarina e Antão Alves. E quem era Antão Alves? Antão Alves, ele era natural da cidade de Vitória de Santo Antão. E aí, ele sabendo da potente criação de gado existente no Vale do Mochotó, ele resolve aventurar-se no comércio de gado e uma vez que já era boiadeiro de pequeno porte, em suas andanças pelo sertão, chegou um dia à fazenda da Mata, para ali pernoitar. Após vários pernoites naquele local, ele acabou conhecendo a jovem Catarina. O jovem Antão Alves, que estava com cerca de 30 anos, mais ou menos, começou a cortejar Catarina e desse cortejo resultou-se em um namoro. Naquele tempo, os padres, eles interferiam nos relacionamentos e com o jovem não foi diferente. Mesmo obtendo o consentimento dos pais da noiva, pois o padre, ao observar que Antão não tinha condições de sustentar Catarina, né, de lhe dar boas condições de vida, por ele ser boiadeiro, ele interferiu no romance. Diante do pároco, o boiadeiro foi então indagado sobre suas reais intenções para com a jovem, sobre suas condições financeiras para assumir o casamento. De imediato, o padre foi contra a união dos jovens. Entretanto, os pais da noiva, Raimundo e Leandro, eles resolveram ajudar o jovem casal, repartindo suas terras e dando-lhe um dote em propriedades. Nessa oportunidade, os pais de Catarina também fizeram doações aos seus outros filhos. E diante da dificuldade para realizar o casamento, Antão Alves ele fez uma promessa à Nossa Senhora da Conceição que se conseguisse casar com Catarina, ele erguia uma capela sob sua evocação. E aí o casamento realizou-se e Antão Alves, recebendo o dote, edificou primeiramente sua moradia, hoje localizada na esquina da rua Mário Lafayette, com a travessa Albuquerque-Né, que já foi sede da Prefeitura de Sertânia, da CELP, e hoje é propriedade dos herdeiros Jusa Capitão. Na época, ele fixou-se nas proximidades do rio Mochotó, que formava a Lagoa de Baixo, levando a crer que a escolha foi estratégica devido à excelente localização da casa, de onde poderia contemplar sua propriedade e contar com água abundante. A construção da capela em invocação à Nossa Senhora da Conceição, ela teve início em 1810, só que foi concluída em 1830. A fazenda, a Lagoa de Baixo, ela começou a prosperar, tornando-se um ponto de encontro entre mascates, boiadeiros e viajantes. E aí, certamente, algumas casas começaram a surgir em volta da referida fazenda, com a aprovação do casal, e esta, aos poucos, foi se transformando em um núcleo habitacional, tornando-se posteriormente uma vila. E daí surge o nome a Lagoa de Baixo, que foi um dos primeiros nomes da nossa cidade, devido a essa história. A gente está o surgimento da história, a origem de Sertânia, ele se dá na fazenda Lagoa. Como surge a cultura de uma região? Através da mistura de diversas culturas, como, por exemplo,
a cultura indígena, africana e europeia. E aí nós temos em destaque aqui essas 3 principais culturas, né, e que fizeram parte da construção cultural do nosso município. A cultura sertaniense, ela tem como destaque a literatura, as festas populares, culinária, artistas e artesanato. E aí formando a identidade regional. Na literatura, nós tivemos como destaque Ulisses Lins de Albuquerque, Valdemar de Souza Cordeiro e Marcos Cordeiro. Eles foram artistas e poetas sertanienses. E nas festas populares destacamos as principais: Carnaval, Aniversário da Cidade, Semana Estudantil, Festas Juninas, Exposição de Animais e a Festa da Padroeira. E aí nós temos como os principais artistas Cristina Amaral e Valmar Bellarmino. Cantores e banda: Orquestra Marajoara, Adriana Neves, Aprígio Siqueira, Banda Cara a Cara, Banda Máximo, Banda Nova Viagem, César Amaral, Chico Arruda e Nico Batista. E entre outros, tem vários. No artesanato, temos como destaque Marcos Cordeiro, Carlos Barbosa, Irmãos Moreno e Marcos Paulo. No artesanato, nós temos como destaque o senhor Marcos Paulo, Carlos Barbosa, Irmãos Moreno e Marcos Paulo. O artesanato destaca-se em nossa região por retratar em suas esculturas o sertão. No início, essas esculturas elas eram taxadas de feias e recebiam críticas da população sertaniense por apresentarem animais muito magros, né? Tornando-se assim a identidade da arte em madeira. Em nossa cidade, existe a Associação de Artesãos de Sertânia, onde está exposta uma variedade de artesanato de vários artesãos sertanienses. Aqui nos destaque temos um artesão que participou de um programa, né, da Globo, em Fátima Bernardes, devido à exposição de suas obras em uma novela global. E aqui nós temos algumas obras em madeira, esculturas em madeiras, né, que representam a vida do sertanejo, né, a vida sofrida, a época de seca. E essas esculturas, elas também, algumas delas são baseadas em obras, como a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Faziam parte da nossa cultura os grupos de danças, né, os famosos grupos de dança, onde a professora Elizabeth Freire, ela conduzia esses grupos. E aí, Sertânia participa de festivais nacionais e internacionais. O grupo, eles apresentavam as principais danças folclóricas do Brasil: o frevo, maracatu, caboclinho, folguedo, junino, carimbó, pau de fita, coco de roda, ciranda e pastoril. E na culinária, nós temos os pratos típicos da nossa região: a buchada de bode, a galinha de capoeira, a comidas de milho e tapioca, sendo que existe uma variedade de comidas, né, uma diversidade de comidas típicas, que não foi colocado aqui. E aí eu encerro a nossa aula de hoje e, em seguida, eu vou colocar todas as atividades que serão feitas na descrição do vídeo e nos grupos de cada turma.